Olá, e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês que têm filhos meninos aí, precisa ter algo muito legal pra eles, hein? Algo muito didático pra eles. E eu venho aqui falar de três desenhos sensacionais que vai assim, ó, de forma super intencional ajudar o seu filho a desenvolver bastante, né? E a gente sabe que menino, a gente, eles têm uma super energia e eu fiquei pensando quais são os desenhos mais legais, né, para menino específico, né? E eu achei, assim, conforme com o meu primeiro filho, né, eu fui vendo alguns vídeos e tal, tinha aqueles desenhos, né, mais ou menos, e aí achou um que tinha, até no Nick Jr., né, na época ele assistia bastante Nick Jr., e aí apareceu um que ele se identificou bastante. E um deles, que é muito bom, que eu uso até pro meu caçulinha aqui, que eles gostam demais. São, na verdade são não, é pistas de Blue. Isso, é muito diferente esse desenho, eu acho que quase algumas pessoas ouviram falar ou não, mas é pistas de Blue, que é o Josh e a cachorrinha. Não é a Blue, hein? Não é aquele desenho da Blue, não. É o desenho Pistas de Blue. Ele é muito legal, porque tem muita música, musicalização, eles contam uma história, eles ficam achando algumas histórias assim, né? E aí vocês precisam achar as pistas. E o legal é que esse desenho, ele, conforme ele vai passando, ele convida a criança para estar dentro. Então, toda hora tá tendo uma conversa, uma dinâmica com a criança. Olha, você vem me ajudar a achar a pista? Nossa, e aí, o que você acha? Que cor que é isso aqui? Então, traz a criança, né, para pro desenho. Isso é muito legal. Fora que é muito educativo, super educativo, mostra instrumentos. E o Josh, ele gosta muito de tocar o violão. E o meu pequenininho, ele quis fazer igual. Ele pegou um violãozinho e ficou imitando lá o Josh. Isso é muito legal. É muito legal. E aí a gente até comprou depois de brinquedo pra ele lá. E nossa, ele se divertia. E aí ele ajudou ele até a começar a babosear, ele começava a querer cantar junto, né? Então incentivou bastante também ele na musicalização também, né? Outro desenho também que eu achei sensacional, que ensina demais a criança, até eu aprendi também algumas coisas, né? É o Blaze Monsters Machine. Isso é um carro de corrida que ele fica lá com o piloto dele lá e ele vai fazendo algumas provas, vai contando algumas histórias, então ajuda muito a criança. Ele conta de um até quantos que tiver que acontecer lá no desenho. Ele conta várias histórias, situações e explica cada detalhe, até dados explica, coisas de dados, que são dados. Falei, gente, muito, né? E esse carro, ele se transforma numa peça que precisa pro determinado capítulo do desenho. Então, olha, vamos nos transformar num parafuso. Para que serve um parafuso? Olha, agora vamos nos transformar numa furadeira. Para que serve uma furadeira? E aí ele fala coisas de física também, é, de enfim, tudo, gente. É muito rico esse desenho, muito rico. Então, assim, o legal é que quando você coloca o desenho, a criança já vai aprendendo de forma intencional. Não é um simples desenho para a criança se entreter, mas é um desenho que ensina a criança. É um desenho de forma intencional, que ela tá lá olhando, mas ela, ao mesmo tempo, ela tá aprendendo muito, né? Por isso que eu falei, até eu aprendi com, com desenho. Até eu aprendi com desenho, gente, olha só. E assim, é muito legal, porque é algo que até o adulto
E até é legal para adultos, né? Enfim, então esse do Blaze Monsters Machine, muito legal também. Outro desenho também que é muito legal, que são vários peixinhos. Bubble Guppies. Bubble Guppies. Isso, são vários peixinhos. E eles são, nossa, eles são sensacionais. Sensacionais. E aí, os Bubble Guppies, eles ficam contando história. Gente, aí agora eu quero falar pra vocês. Uma musiquinha inteligente deles, hein? Nossa, é uma música que tem começo, meio e fim. São músicas, assim, bem elaboradas, sabe? Nossa, meus filhos adoram os Bubble Guppies. Sensacional, super educativo também. E eles são sensacionais, são super educativos. Nossa, demais, gente. Até eu gosto de assistir Bubble Guppies. De tão assim que eles são, né? Eles são tão sensacionais, assim. Super, super top, né? Ensinar muito, 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 muito. Ensinar também dos sentimentos. Eles contam historinhas. E assim, nossa, muito educativo mesmo. E as musiquinhas são sensacionais. Eu adoro as musiquinhas do Bubble Guppies. E eu tinha falado que era 3, né, gente? Mas assim, eu mudei de ideia aqui no meio da rota, porque eu coloquei esse Bubble Guppies. Eu não tinha lembrado do Bubble Guppies, mas eu coloquei ele no meio do caminho. E o terceiro, que agora virou quarto, entendeu? É muito legal, que agora, na idade lá de uns 4 anos aqui do meu mais velho, mas o meu pequenininho também agora, adora. O meu caçulinha adora. Que é o Blip, esse é do YouTube, tá? Aqueles são desenhos, esse aqui é do YouTube, é o Blip. O Blip é muito legal, ele também é muito educativo, é de forma intencional. Esse canal do Blip, ele é show, muito show de bola, porque ele vai fazendo lá a experiência e vai mostrando, tipo, dia a dia do sorvete, dia a dia de como faz chocolate, eles mostram um lugar lá de chocolate também. Isso aí são os capítulos que eu tô vendo, né? Que eu vejo junto com meu filho, né? Nossa, ensina tudo, como que faz o quê? Marshmallow, chocolate, e fica falando lá de, lavar carro, fazendo coisas com massinha, carro, e nossa, é muito legal mesmo, assim, show de bola. Então, assim, muito bacana. E assim, olha, gente, que interessante, falando do Blip, né? O meu filho, ele tá aprendendo sozinho aqui, só por conta de olhar os desenhos. Ele não me escreveu o Blip, que ele, às vezes ele ouviu musiquinha de ABCD. Ele foi lá e colocou B, porque o Blip ele fica falando B-L-I-P-P-I, Blip. E ele foi lá, não me desenhou no caderno, 4 anos de idade, gente. E ele não é alfabetizado ainda, mas é porque tá vendo como é muito intencional esses desenhos, que eles até ensinam a criança. E o meu filho fica lá no livro e tal, e ele adora o livro também. Brinca com os brinquedinhos dele, mas ele tá numa fase de que ele tá começando a se interessar muito pelo caderno, ficar desenhando algumas coisas assim, né? E nossa, tá demais, sensacional. Então assim, pra pequenos, pistas de blue, tá? Monster Blaze, Monster Machine, Bubble Guppies, tá? Isso também pros pequenininhos, né? Lá tá de 1 a 2 anos, até bebezinho, tipo, meses, né, também. E Blip a partir dos 3,5, 4, assim, mas o Blip dá pra você assistir toda a faixa etária, gente. Não tem, como é que é? Não tem nada barrando pra, dependente da idade. Mas o meu de 4 anos gosta muito. E o pequenininho também. Então, gente, esse aí foram as minhas dicas e sugestões aí pra quem é mãe de menino, pai de menino. É muito legal. E são desenhos de forma intencional. São poucos desenhos, mas assim, é show de bola. Show de bola, vocês vão adorar. Depois então me fala aí como é que seus pequenos, depois que viram esses desenhos, como que eles ficaram, o que vocês acharam. Depois me fala mais, tá bom? Então, beijo, se inscrevam, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!